Oi, gente, bom dia. Bom dia para você que está procurando estudar um pouquinho mais para sua AV, né? Hoje a gente vai fazer o Prepara para a AV, para a introdução da psicologia, né? Então a gente vai conversar sobre temas que são pertinentes e que podem cair na tua AV, tá? Hoje você vai estar comigo, professora Thaís, aí no chat acompanhando aí para tirar suas dúvidas, para vocês mandarem perguntas. A professora Érica vai estar dando todo o suporte para vocês, beleza? Ao longo da nossa conversa hoje, tem algumas questõezinhas para a gente ir conversando, para a gente ir alinhando esse conhecimento. Lembrando que a tia aqui não vai dar aula, é uma revisão para vocês fazerem a AV. Então, a gente vai só nos temas mais importantes que podem cair na sua AV, beleza? O que a gente vai começar logo de cara? Vamos já falar sobre quais são os temas que a gente vai ver nessa AV, né? Quais os temas que estão dentro da disciplina de introdução à psicologia. De cara, a gente tem pesquisa, né? Tema super importante para a gente. Logo em seguida, a gente precisa entender o que dá o status de ciência para a psicologia, né? Não pode ficar dúvida, moçada, que psicologia é uma ciência, né? A psicologia não é um achismo, não é um senso comum, a psicologia é uma ciência. Então, a gente vai já começar de cara a entender um pouquinho, tanto da história da psicologia, que concede a ela o seu status de ciência, como hoje o que a gente estrutura e entende como a ciência psicológica, beleza? Próximo tópico que a gente vai olhar é ética em pesquisa. Bom, tudo a ver, né? Se eu estou falando sobre ciência, eu preciso estar preocupada com ética, né? Não se faz pesquisa, não se faz ciência sem respeito às pessoas que estão envolvidas com aquilo, né? Respeito ao tema, respeito às pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ciência e sobre ética. E aí, o nosso último tópico é a atuação do profissional psicólogo, que eu acho que é a parte mais legal, né? A parte mais interessante, principalmente para quem está no comecinho da graduação em psicologia. Então, a gente vai ver um pouquinho das principais atuações do psicólogo. Mas lembrando que a psicologia é uma área da ciência muito diversa. Sendo muito diversa, a gente tem uma gama de espaços que a gente pode ocupar muito grande. A gente vai cercar algumas que são as principais, principalmente aquelas que são reconhecidas pela psicologia, né? Pela psicologia aqui no Brasil. Quando a gente fala em reconhecimento da psicologia no Brasil, a gente está falando do nosso Conselho Federal. O Conselho Federal de Psicologia, ele reconhece algumas áreas que são áreas pertinentes à atuação do psicólogo. E aí a gente vai destacar algumas delas, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente começa com um pouquinho de história, um pouquinho de da onde a psicologia vem, do que ela se alimenta, o que ela faz, né? Então vamos lá. Logo de cara, acho que todo mundo conhece esse moço simpático, não muito simpático, né? Uma foto muito séria. O Wundt. O Wundt, ele é uma pessoa extremamente importante quando a gente começa a pensar na história da psicologia. Essa disciplina não é uma disciplina de história da psicologia, mas é impossível a gente falar sobre ciência psicológica sem falar um pouquinho da história da psicologia, e principalmente desse cara aí, o Wundt. O Wundt é o nosso primeiro psicólogo cientista, vamos dizer assim. Por que ele é tão importante? Se a gente voltar um pouquinho, antes da gente entrar na história da psicologia e pensar, o que a gente entende como conhecimento? A gente tem, grosseiramente dividindo, dois tipos de conhecimento: o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. O que é o conhecimento do senso comum? É aquele conhecimento que a gente aprende em casa, que a gente ouve da nossa avó, da nossa tia. É aquele conhecimento assim, tô com uma dor de barriga, vou tomar um chá, vou tomar aquele chá de boldo, chá de hortelã, que é bom para gases, não sei o quê. A sua avó, a sua tia, a minha avó, a minha tia, elas não fizeram um estudo científico fazendo comparação de evidências para saber se esse chá ajuda ou não ajuda. Geralmente, esses conhecimentos vêm a partir da cultura, a partir de experiências pessoais, experiências coletivas. Acho que todo mundo já ouviu falar de alguns conhecimentos que são do senso comum e que a gente não quer dizer que eles sejam ruins ou que eles não valem nada. Eles só são conhecimentos que não passaram pelo método científico. E aí a gente vai para o segundo grupo de conhecimento, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico é esse que passa por um método rigoroso de se fazer ciência.
que é um método rigoroso de fazer ciência? Existe uma metodologia, existe um modo de fazer, existe um controle de coisas que podem atrapalhar essa pesquisa. Então, existem coisas que a gente aprende pelo método científico. Eu posso tomar um chá de boldo quando eu estou com um mal-estar no estômago, ou eu posso tomar uma medicação que seja para dor no estômago. O que a medicação tem de diferente do meu chá de boldo? Houve uma pesquisa em cima daquele fármaco, daquele agente químico, olhando as interações com os nossos tecidos do abdômen, etc, 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 para saber se aquele fármaco nos ajuda ou não a reduzir o mal-estar estomacal. Ele tem evidência científica disso. Isso é a principal diferença. A psicologia, como ciência, ela tem o seu método científico. E aí, da onde começa esse método científico? Do Wundt. O Wundt é o nosso primeiro laboratório de psicologia científica que existiu na história da psicologia. Foi um laboratório na Alemanha. E aí vocês podem acompanhar um pouquinho aí da história da psicologia, né? Onde que entra essa história da psicologia? A psicologia começa como ramo da filosofia, e aí vamos abrir um parêntese aqui. O ramo da filosofia, por quê? O conhecimento filosófico, ele não é um conhecimento dentro de algo científico, em que você tem comprovação de evidências, essa metodologia rígida que eu falei do conhecimento científico. O conhecimento filosófico é o conhecimento dos questionamentos, né? Quando a gente pensa na filosofia, a gente pode ir desde a filosofia clássica, pré-socráticos e socráticos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, até a gente passar pela filosofia de Santo Agostinho e toda a história da filosofia, a gente consegue perceber que o conhecimento filosófico, ele é o conhecimento da argumentação, dos questionamentos sobre o mundo. Quais são os questionamentos sobre o mundo? O que é verdade? O que é interesse? O que nos torna humanos? Por que estamos aqui? O que significa existir nesse universo? Isso tudo está dentro do conhecimento filosófico. E a psicologia, ela vem desse raminho de conhecimento. E por muito tempo a gente não teve um método científico de se provar ciência. E aí, com o Wundt, a gente começa a ter. O que o Wundt fez, então, Thaisa, de tão magnífico e maravilhoso assim? O Wundt tem um laboratório na Alemanha, em que ele consegue, conversando ali com outras áreas do conhecimento, principalmente a psicofísica, ou seja, a gente vai olhar um pouco ali para a fisiologia e etc. Conversando um pouquinho com a psicofísica, o Wundt começa a propor como que a gente vai fazer medidas em seres humanos, né? É muito difícil. Uma coisa é a gente medir um objeto, um material estático. Outra coisa é medir o ser humano, que tem muitas idiosincrasias. Se hoje, em 2024, a gente olha para o ser humano e ainda enxerga muitas subjetividades, imagina na época do Wundt. A gente está falando de 1879. É muito antigo. Então, a gente ainda tinha outros entraves, até tecnológicos, de acessar o ser humano. E aí o Wundt vai propor o que ele chamou de método da introspecção. O que é o método da introspecção? É a gente propor que o sujeito fosse fazendo certos exercícios em que ele conseguisse ser exposto a estímulos físicos e esses estímulos fossem medindo seus processamentos de pensamento e o que ele fosse falando sobre a própria experiência a partir desses estímulos. Essas medidas eram medidas quali e quanti. O que é quali e quanti? Qualitativas e quantitativas. Muito importante. O Wundt, muita gente associa ele apenas a medidas qualitativas, mas o Wundt trabalhava com medidas quantitativas, tá? E aí, esse termo qualitativo e quantitativo, pensando em pesquisa, são termos muito importantes. Como a gente hoje está aqui numa revisão, eu vou abrir um parêntese grandão para a gente já puxar um bracinho da parte da pesquisa, para a gente falar em medidas quanti e quali. O que é uma medida quanti e uma medida qualitativa? Quando a gente fala de qualitativo, eu estou falando de qualidade, eu estou falando de conteúdo. Quando eu falo de quantitativo, eu estou falando de quantidade, de valores numéricos. Então, quando eu faço uma pesquisa que eu quero fazer um levantamento numérico, eu faço uma pesquisa quantitativa. Quando eu quero fazer uma pesquisa que eu estou interessado no conteúdo daquilo, na parte mais de
na parte mais subjetiva, aí eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa. Exemplos. Quando a gente vai fazer, tipo o método introspectivo do Wundt, em que ele vai medir o quanto a pessoa está, sei lá, nível de sudorese diante de tal estímulo. Esse nível de sudorese é uma medida quantitativa. Agora, se eu estou interessada em que ela me conte a experiência dela dentro daquele estímulo, como ela se sentiu, o que passou pela cabeça dela, entre pensamentos, emoções e etc., aí eu estou numa medida qualitativa. Beleza? Então, o Wundt, ele é o cara que vai puxar a psicologia para uma medida quantitativa. Por que isso é tão importante? Porque por muito tempo, se você não tivesse medidas quantitativas, você não era considerado ciência. Então, você precisa ter um método científico e você precisa ter medidas quantitativas. E o Wundt começou a trazer essas medidas quantitativas para dentro da psicologia. Então, a gente vai, ao longo de toda a nossa curso de psicologia, de vez em quando, ouvir o nome do Wundt. Ele é muito importante para a história da psicologia. Ele confere à psicologia o status de ciência. Beleza? Bom, a introspecção envolvia uma análise quantitativa das experiências mentais e aí ele rompe um pouco com essa ideia de misticismo dentro da psicologia, tá? Bom, e aí entrando na parte de pesquisa. Por que entrando na parte de pesquisa? A gente já falou o que é um método científico. Agora vamos pensar. Para eu pensar em pesquisa, eu preciso ter um objeto que é aquilo que eu vou investigar, né? Então, se a gente pensar na física, a física tem as coisas comuns do nosso universo como objeto de pesquisa, né? A gente, como psicólogo, a ciência da psicologia, ela tem o ser humano como objeto de pesquisa. E aí vem diversos desafios, porque o nosso objeto de pesquisa não é alteração física no corpo humano. O nosso objeto de pesquisa é o ser humano em si, em sua totalidade. E aí, se eu penso em 1879, em 1900... como que eu vou investigar tudo isso, que ainda é um mistério para a gente em 2024, muita coisa? A gente ainda se confronta com coisas que da onde vêm os nossos pensamentos, o que estrutura muitos dos transtornos psicopatológicos. Então, quando eu penso numa época em que a gente não tinha nem a tecnologia que a gente tem hoje, a discussão sobre o objeto de investigação da psicologia, ele era muito maior, né? Então, a gente tem um objeto muito diverso, porque é o ser humano. E naquela época, a gente ainda não tinha muito do conhecimento que a gente tem hoje. E aí, o que a gente vai pensar enquanto objeto da psicologia? A subjetividade, que são os nossos processos mentais, o comportamento humano, e quem começa a puxar essa bandeira aqui é um cara chamado Skinner, a gente vai falar sobre ele, e os nossos processos mentais. O que seriam os processos mentais? Nossos pensamentos, a nossa cognição, as nossas sensações diante do mundo, né? As nossas experiências no mundo, elas impactam a gente e a gente responde a essas experiências. Nesse exato momento, enquanto você assiste essa aula, tá passando um monte de pensamentos na sua cabeça. Estão passando pensamentos sobre o que eu estou falando, mas também passam pensamentos avaliativos sobre isso. O que é um pensamento avaliativo? Será que eu vou entender essa matéria? Será que eu consigo fazer essa prova? Puxa vida, esse conteúdo eu conheço, ele é fácil, ele é interessante. Nossa, eu lembro quando o professor deu isso em sala de aula. Todos esses pensamentos avaliativos são os processos mentais que estão acontecendo nesse exato momento. Esses 3 tópicos são o que a gente vai considerar principalmente como os primeiros e principais objetos de investigação da psicologia. É claro que vão entrar outras coisinhas aí no caminho, mas de cara esses são os primeiros que a gente vai olhar. Subjetividade, que sempre foi o nome mais falado e talvez um dos mais difíceis, porque subjetividade engloba muita coisa. Então, tudo aquilo que não pertence à área do comportamento, ou o que a gente chama de processamento mental, entrava como subjetividade. E o que seria isso? Aquilo que não é observável. Existem coisas que a gente fala que não são observáveis. Personalidade, por exemplo, são coisas que não são observáveis. A gente não observa a personalidade de uma pessoa, não é? Vocês estão me olhando agora e vocês não conseguem dizer qual é o traço da minha personalidade.
no máximo a extroversão, né? Porque eu tô aqui tagarelando para vocês. Mas fora isso, a gente não consegue observar o comportamento pertinente à personalidade sem que a pessoa expresse algum comportamento. Então, isso já entrava como subjetividade. Beleza? E aí, pensando nesses 3 grandes objetos de investigação, a gente vai pensar. O pesquisador em psicologia, ele tenta entender comportamento humano por meio de uma pesquisa sistemática. Pesquisa sistemática por quê? Lembra? Eu estou dentro de método científico. A psicologia, ela é uma ciência. Hoje, a gente já tem até o braço da famosa PBE, né? A psicologia baseada em evidências, que vai puxar mais ainda para o rigor do método científico. Mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje não, tá? Aqui é só uma revisão. Então, a gente vai agora dar uma olhada nos nossos objetos de investigação e na forma de fazer pesquisa. Como que a gente faz pesquisa em psicologia? Eu coloquei aqui para vocês um esqueminha para facilitar o entendimento. Número 1, primeiro passo da minha pesquisa em psicologia. Eu preciso desenvolver uma pergunta de pesquisa. O que é a minha pergunta de pesquisa? A minha pergunta de pesquisa é aquilo que eu quero investigar. Se eu penso que eu tenho esses objetos de pesquisa, o que eu quero investigar com esses objetos de pesquisa? Será que tal situação comum da vida impacta num comportamento? Exemplo bem simples e que muita gente já deve ter ouvido falar, né? Principalmente as pessoas mais jovens. Será que ser exposto a jogos eletrônicos causa comportamento violento nas pessoas? Isso pode ser uma pergunta de pesquisa. E aí, a partir dessa pergunta de pesquisa, eu vou pensar em hipóteses. O que são as minhas hipóteses? São possibilidades de respostas para essa pergunta. Eu vou pensar em uma possibilidade de resposta. Eu, Thaísa, vou olhar para essa pergunta. Será que expor pessoas a situações, a jogos eletrônicos causa comportamento violento? Eu, Thaísa, penso numa hipótese. Não causa. Aí, eu tenho a minha hipótese. Vou para a minha terceira etapa com essa pergunta e essa hipótese, que cria definições para a gente investigar isso. Então, eu preciso agora investigar essa hipótese. Investigar significa, eu preciso ver se ela é verdadeira. E aí, eu vou criar um método de investigação. E aí, volto para o método científico. Precisa ser algo rigoroso, organizado e possível de ser reproduzido por um outro pesquisador. Se outra pessoa olhar a minha pesquisa, achar interessante, quiser reproduzir ela, sei lá, na Inglaterra, ela precisa conseguir olhar o meu método e a minha estrutura de pesquisa para ela reproduzir o meu estudo lá na Inglaterra. É tipo a receita do bolo? Pois é, se vocês me ensinam a fazer um bolo de cenoura delicioso, se eu quiser reproduzir esse bolo de cenoura na minha casa, eu preciso ter certinho a receita, quantidade de farinha, de ovos, de leite, de cenoura, porque senão o bolo não vai ficar igual. E se o bolo não ficar igual, eu não sei se ele não ficou igual porque o meu método não estava correto, ou se eu fiz alguma coisa errada, ou se de fato a cultura da Inglaterra e a cultura brasileira são capazes de influenciar na minha pergunta de pesquisa. Olha só, então o meu método precisa estar muito bem estruturado, rigorosamente estruturado e com o máximo de controle de variáveis. E aí, vou abrir um outro parêntese aqui. O que são variáveis? Vou falar uma coisa muito boba. Variável é aquilo que varia. Tá, e daí? Ou seja, é aquilo que dentro da pesquisa vai variar. Para a gente, para o pesquisador, nos interessa 2 tipos de variáveis específicas. A variável dependente e a variável independente. Thaísa, qual a diferença? A variável independente é aquela variável que eu, pesquisador, vou manipular. Nessa pesquisa que eu estou inventando aqui, dos jogos eletrônicos podendo causar comportamento violento, aquilo que eu manipulo, eu, pesquisador, é o jogo eletrônico. Eu vou expor a pessoa ao jogo eletrônico, vou expor por mais horas, menos horas, vou escolher o tipo de jogo, o tema, se eu vou botar ela para jogar The Sims ou Call of Duty, eu é que vou decidir. Se eu posso mexer nessa variável, essa variável é aquela que é independente. E aí, essa variável, eu, pesquisador, manipulei. O que eu quero olhar quando eu mexo essa variável? Se a outra variável, a dependente,
mexe junto. Porque se eu expor a pessoa ao jogo eletrônico e ela tiver mais comportamento violento ou aparecer comportamento violento, o comportamento violento movimentou a partir do jogo eletrônico. Então, eu tenho a variável que depende da independente. Variável independente, variável dependente. Beleza? Defini isso, aí, ó, minha definição, defini meu método, defini minhas variáveis. A partir disso, eu vou botar a minha pesquisa para rodar e vou ver se a minha hipótese de jogo eletrônico não causar comportamento violento, se ela está certa. E aí, na pesquisa, a gente pode confirmar hipóteses ou refutar hipóteses. Beleza? Isso nos interessa, porque aí a gente consegue ir observando o que acontece no mundo que pode interferir no comportamento. Aí vamos voltar lá para os nossos objetos, que pode interferir no comportamento humano, na subjetividade ou nos nossos processos mentais. Beleza? Vamos seguindo. Bom, temas que são muito comuns dentro da pesquisa em psicologia, né? Levantei aqui os 4 principais temas que a gente vai ver pesquisa em psicologia e que provavelmente você viu na sua disciplina de introdução à psicologia. O primeiro deles é a aprendizagem, beleza? O que é a aprendizagem? A aprendizagem é aquilo que a gente passa depois que o nosso corpo está maduro para absorver. Quando que uma criança aprende a falar ou aprende a escrever? Ela precisa ter maturidade física e biológica para conseguir passar pela experiência da fala, para, a partir da maturidade dela, ela absorver essa experiência e isso se tornar um aprendizado. Você pode ter um bebê de, sei lá, 1 semana de vida e você dá uma caneta na mão dele e ele não vai conseguir escrever, porque ele não tem ainda maturidade física nem para segurar a caneta. Ele ainda não tem musculatura, força, não tem coordenação motora fina. Mas se a gente pegar uma criança de 6 anos de idade e der a caneta na mão dela e começar a expor essa criança à experiência da escrita, ela já vai ter maturidade física para ir aprendendo a escrever. Beleza? Esse é um dos temas. Segundo tema é a sensação. Cuidado! Aqui existe uma confusão muito grande entre sensação e percepção. Por que essa confusão existe? Porque a gente mistura, às vezes, a nossa fala comum, popular, do dia a dia, com os termos técnicos da psicologia. Sensação e percepção são coisas diferentes para a psicologia, tá? Vamos à sensação primeiro. A sensação é algo fisiológico. Tudo aquilo que chega para a gente pelos nossos receptores sensoriais, pelos nossos olhos, pelo nosso paladar, pelo nosso olfato, pela nossa audição, todos os estímulos externos que chegam aos receptores sensoriais e a gente consegue perceber eles alteram a gente de alguma forma, a gente está falando em sensação. Nesse exato momento, existem muitas luzes aqui que chegam aos meus olhos. Eu só consigo enxergar a câmera, a tela, o meu slide, graças a um processo físico de luzes que chegam ao fundo do meu olho, lá na minha retina, que me permite, através da retina, que é o meu receptor sensorial dos olhos, identificar que eu estou dentro de um espaço, que tem luzes aqui, que tem uma câmera aqui na frente, que tem uma tela, eu consigo identificar o meu slide. Isso é a minha sensação. Agora, como que eu sei que aqui é uma câmera, aqui é o slide, como que eu sei o que está escrito no slide e o que eu preciso fazer? Aí eu estou na percepção. A percepção é a nossa fase, é a nossa etapa cognitiva. Eu recebo o estímulo de forma fisiológica e a minha percepção é a minha elaboração desse estímulo. Exemplo muito simples. Sabe quando você está no sinal de trânsito lá dirigindo o seu carro? E aí, de repente, o sinal ficou vermelho e você parou o carro. Você vê o sinal vermelho é sensação, porque você recebeu a luz da luz ali do sinal dentro do fundo da sua retina e o seu olho identificou aquela luminosidade. O que fez você parar o carro foi a sua percepção, porque você já aprendeu, a partir de experiências de vida, que a luz vermelha no sinal significa pare. E aí você interpretou aquilo que o seu receptor sensorial recebeu, interpretou como aqui é o momento de parar. Então, existe uma diferença entre sensação e percepção.
beleza? O que é muito importante daqui para a gente levar e guardar, que pode ser tema de prova? Existe um termo chamado limiar. O que é o limiar? Limiar é o nível mínimo que eu preciso de um estímulo para ele ser percebido pelo corpo. A gente está aqui agora conversando, eu estou no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, conversando com vocês através de um equipamento tecnológico. Nesse exato momento, vocês estão me recebendo aí nos aparelhos tecnológicos de vocês, mas vocês não estão me vendo sair de um fio daqui da barra até aí. Existe algo no ar que a gente não vê, que são as ondas. Essas ondas no ar que a gente não vê, por que a gente não vê? Porque elas estão num limiar muito baixo que a nossa retina não é capaz de capturar. Assim como as ondas no micro-ondas, assim como certos sons que acontecem no ambiente e a gente não consegue ouvir, mas eles existem. Quem tem gatinho em casa consegue perceber isso muito bem. Quem nunca aqui tem um gatinho em casa, você tá ali de boa e de repente o seu gatinho toma um susto e fica olhando super apreensivo e você pensa, o que deu nesse bicho? O que deu nesse bicho? Ele certamente capturou um som que está dentro do limiar de sensação dele, mas não está dentro do seu. Então, ele escutou e você não, tá? Não é bruxaria, tá? O seu gatinho só ouve um pouco melhor do que você. E aí ele, o sistema dele sensorial capturou, mas o nosso não. E aí ele tá num processo de percepção, tentando identificar o som, beleza? Então tem que lembrar que existe um certo limiar que a gente consegue capturar. Os nossos sentidos, todos eles não são maravilhosos, perfeitos. A gente é bem precário até se a gente, por exemplo, se comparar com o gatinho, né? Mamíferos têm, por exemplo, uma audição muito melhor que a gente. O que significa que o mamífero tem uma audição melhor do que a minha? Significa que o limiar dele é mais baixo que o meu. Então, ele é capaz de capturar um som muito mais, com uma frequência muito mais baixa do que o ouvido humano é capaz de capturar. Beleza? Tem que estar ligado no limiar, porque existe um termo dentro da psicologia e que o marketing às vezes utiliza, que é o subliminar, ou aquilo que não é detectável, né? O indetectável, que é você conseguir ir colocando informações de forma não muito detectável para os nossos sentidos, mas que a gente ainda consegue se sensibilizar com aquilo. Então, eu estou falando de algo subliminar. Beleza? Além desses três temas, aprendizagem, sensação e percepção, a gente também tem a personalidade. A personalidade, ela também é um tema muito interessante para a psicologia. Aonde entra a personalidade aí? É a gente tentar entender o que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem. Isso é um dos temas que mais movimenta a psicologia, não é? Eu acredito até que muitas das pessoas que estão me assistindo nesse momento entraram no curso de psicologia por causa disso, para tentar entender o que leva as pessoas a se comportarem como elas se comportam. E parte disso está dentro da personalidade, que é um pouco do que estrutura quem a gente é e como a gente encara o mundo, como a gente se estrutura. Eu falei da extroversão e da introversão. Introversão e extroversão é traço de personalidade. Tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, que falam mais, são mais comunicativas, são mais desenvoltas em espaços sociais, e tem pessoas que são um pouco menos, se sentem mais desconfortáveis, e elas são mais introvertidas. Isso tudo é traço de personalidade. Esses 4 assuntos são temas muito ricos dentro da psicologia. E, normalmente, quando a gente pensa em ciência psicológica, a gente vai ver estudos muito dentro desses 4 temas. Vamos seguir. Coloquei aqui já para o desafio. Pensando em tudo isso que a gente falou até agora. Questão que vai que cai na minha V, né? Possível questão de prova. Vamos pensar junto. Sobre a influência do pensamento científico para a prática profissional, escolha a alternativa correta. Pensamento científico. O que a gente está falando? Não é o pensamento do senso comum. É o pensamento que tem estrutura, que tem método, que tem um rigor de regras para ser investigado. Quais são as minhas opções? Na prática profissional, devemos seguir o senso comum.
Letra B, na prática profissional, não devemos seguir o conhecimento científico. Letra C, o conhecimento na prática deve ser guiado e embasado cientificamente. E o conhecimento na prática deve ser guiado e embasado no senso comum. Ou a letra E, nenhuma das alternativas. Pensou aí? Vou passar rapidinho, tá? Já deu tempo de pensar, não deu? Se eu olho para isso aqui e eu penso, a psicologia é uma ciência. Sendo ciência, eu não posso calcar as minhas decisões e o meu olhar naquilo que não tem embasamento científico. Qual é a minha resposta certa? Vamos pensar? C de casa. O que significa? O conhecimento, na prática, ele deve ser guiado e embasado cientificamente. Eu não posso sair por aí falando coisas enquanto psicólogo que eu não tenha embasamento científico para isso. Ué, Thaísa, mas por quê? Você falou lá no início que senso comum não é inválido. Por que eu não posso sair por aí falando coisas do senso comum? Uma coisa é a gente tomar um chazinho de boldo para passar uma dor de barriga. Outra coisa é eu atribuir traços de personalidade porque eu acho que tais pessoas são assim, assim, assado e têm certos traços de personalidade. Essa postura pode levar a preconceitos, pode levar a afirmação de falas racistas, de falas homofóbicas, tudo a partir de senso comum. Quem conhece aí um pouco da história da psicopatologia, a gente por muito tempo estava por aí dizendo que homossexualidade era doença. Baseado em que a gente falava isso? Senso comum. Não existe nenhum estudo científico que diga que a homossexualidade é uma doença. Logo, não existe uma postura de um profissional que tem uma profissão baseada na ciência, como nós psicólogos, que vá dar conta de continuar reproduzindo esse discurso. Então, o meu fazer enquanto psicólogo, ele tem que estar calcado num saber científico. Sabe aonde está falando sobre isso também? No Código de Ética da profissão. O nosso Código de Ética, e aí vamos abrir mais um... Eu estou cheia de parênteses. Vamos abrir mais um parênteses? Para a nossa profissão, que é uma profissão regulamentada e tem um conselho que gere e regulamenta o que a gente faz, a nossa profissão tem um código de ética. O nosso código de ética, ele fala para a gente o que a gente pode ou não pode fazer, qual é a postura correta. E logo no comecinho do nosso código de ética, enquanto pontos fundamentais da profissão do psicólogo, ele já traz ali que a gente precisa basear tudo o que a gente fala e que a gente faz num saber científico. Então, fica ligado. Tudo que a gente pensa dentro da psicologia precisa de ser guiado pelo conhecimento científico. Vamos lá. Trouxe aqui um resuminho de tipos de conhecimento, só para a gente dar uma conversada bem rapidinha. Eu tenho o nosso conhecimento do senso comum, que é esse que a gente estava falando até agora. Ele vem de um valor, ele vem a partir de uma reflexão que a gente faça. É assistemático, ou seja, eu não tenho nada muito sistemático de investigação. Ele é verificável, né? Se eu tomei o chá de boldo e a minha dor de barriga não melhorou, eu posso verificar que para mim não funcionou. Então, ele é verificável, ele é falível, então ele pode sim ter tropeços e fracassos ao longo do caminho, e ele é inexato. Funciona para um, não funciona para outro, eu não sei muito o que faz ele funcionar ou não. A gente tem o conhecimento religioso, a gente tem o conhecimento filosófico, que eu comentei, e a gente tem, para nós, o mais importante, que é o que eu vou dar um pouco mais de atenção, o conhecimento científico. Ele é real, ele é baseado em fatos, em eventos reais que existem, ele é contingente, ele precisa ter coisas que comprovem que ele existe. A gente tem métodos organizados e rigorosos e sistemáticos de verificação. Ele é verificável, diferente de outros temas, como o religioso e o filosófico, que não são verificáveis, né? Ele é falível, a ciência ela é muito calcada muito nisso aqui, em ser falível. O que significa isso? A gente tem uma pergunta de pesquisa, uma hipótese, mas daqui a um tempo essa hipótese pode cair. Algo pode ser verdadeiro agora, em 2024, mas o avanço tecnológico e científico pode tornar isso que hoje é verdadeiro como não verdadeiro daqui a 10 anos. E a ciência vai caminhando nesse ritmo.
E que bom, né? Porque a ideia não é que a gente fique preso a um dogma. Só quem tem dogma é conhecimento religioso. Ciência não tem dogmas. Ciência é algo que é feito para estar em movimento, assim como a gente. A gente também, o ser humano, está sempre em mudança. Então, a ciência também, ela precisa acompanhar a gente. E é aproximadamente exato. Por que aproximadamente? Porque eu estou falando de pessoas e de experiência humana. Nada no nosso planeta é 100% exato. Lembra das suas aulas de física no ensino médio? Quando o seu professor de física falava, vamos considerar a gravidade 10, nananana? Vamos considerar, por quê? Porque é um valor inexato, ele é aproximadamente, e aí para você fazer o seu cálculo de física no ensino médio, você tinha um valor aproximado. Então a gente tem uma aproximação muito grande da exatidão, mas a gente não consegue dizer exatidão dentro da ciência, principalmente quando eu falo de seres humanos. Lembra que o objeto de investigação da psicologia é o ser humano. Bom, e aí, agora, para a gente já puxar mais um pouquinho para frente, já ir caminhando até para um final, Estatuto Científico da Psicologia. Aí a gente olha aqui, a gente tem as 3 principais vertentes da história da psicologia aqui pra gente, tá? Muitas se sustentam, as 3 se sustentam até hoje, mas elas são as principais escolas que partiram ali do começo da psicologia. Quem são elas? O behaviorismo. Acho que vocês vão lembrar do behaviorismo. A gente tem 3 autores aqui muito importantes para o behaviorismo. O primeiro é o Watson. Estudo do Watson que é muito famoso e muito importante. O pequeno Albert. Tá lembrado? Aquele experimento do Watson em que ele expõe um bebê de 11 meses a estímulos assustadores para saber se ele é capaz de promover a emoção do medo numa pessoa? Então, esse experimento é um experimento do Watson, né? O Watson e o Pavlov, eles pertencem ao que a gente chama de behaviorismo metodológico. A outra vertente do behaviorismo é o behaviorismo radical. E aí a gente tem o Skinner. O Skinner é o cara da caixa do Skinner, que ele odiava que chamassem de caixa de Skinner. É a caixa de comportamento operante. O que significa caixa de comportamento operante? É aquela caixa em que tinha o ratinho, lembra do ratinho? Em que o ratinho era condicionado a apertar uma alavanca para conseguir a comida, a apertar a alavanca para conseguir um pouco d'água. Sempre que o ratinho conseguia a comida ou a água, ou seja, a consequência de apertar a alavanca era boa, o ratinho apertava mais a alavanca. O Skinner vai defender e vai expor o modo de aprendizado a partir das consequências. Eu faço algum comportamento aleatório e a consequência dele é boa, eu tendo a fazer mais. Eu faço um comportamento aleatório e a consequência dele não é boa, eu tendo a fazer menos esse comportamento. Todo mundo já passou por isso. Você sai com uma pessoa e essa saída é muito legal, você vai sair mais vezes com essa pessoa. Você sai com uma pessoa e a saída é muito ruim, você tem uma tendência a sair menos com essa pessoa. Então, a gente vai moldando o nosso comportamento também a partir das consequências. O outro behaviorismo metodológico, eu falei do Watson. O Pavlov é o cara do experimento com o cachorro. Lembra do experimento do cachorro? Em que ele mediu a quantidade de saliva que o cachorro produzia antes da comidinha chegar? Pois é. O que ele observou ali? Que a gente aprende que certos estímulos acontecem junto com outros estímulos. Que foi a mesma coisa que o Pavlov mostrou com o Watson, com o bebê, o pequeno Albert. O que a gente está olhando ali no experimento do cachorro salivando? A gente está olhando que o cachorro, ele começa a salivar antes de estar diante da comida. A salivação, ela só acontece para ajudar a gente a mastigar, né? A salivação é a primeira etapa ali da mastigação, né? Da digestão. Se eu começo a salivar antes da comida, algo fez eu salivar que não foi a comida. Foi eu saber que aqueles sons ali, aqueles estímulos, já seriam antecessores da minha comida. E foi isso que o Pavlov percebeu nos cachorros que ele tinha no laboratório dele, né? Então, a gente tem esses 3 autores como os principais autores quando a gente pensa em behaviorismo.
Dica para ajudar vocês a lembrarem. Behaviorismo é do nome behavior, do inglês, que significa comportamento. Então, sempre que eu falo em behaviorismo, eu estou falando de algo que também pode ser chamado aqui no Brasil de comportamentalismo. O behaviorismo, ele vem da história da psicologia, mas ele já passou por algumas alterações e evoluções, e hoje a gente chama ele muito mais de comportamentalismo, análise do comportamento. Na prática de um psicólogo clínico, o behaviorismo ele aparece muito presente como análise do comportamento aplicada, e a gente pode ouvir esse nome com uma sigla chamada ABA. O ABA é um tratamento muito comum para pessoas dentro do espectro do autismo que trabalham muito com as metodologias do behaviorismo, beleza? Além disso, a gente tem a Gestalt, famosa Gestalt, e aí a gente tem 2 tópicos super importantes da Gestalt. O primeiro, que o todo é mais importante que a soma das suas partes. Lembra na história da psicologia que a gente tem uma base bem dentro da filosofia? Então, Platão era uma das pessoas e os filósofos mais clássicos que iam falar dessa divisão entre mundo das ideias, mundo real, entre mente e corpo e tal. E a psicologia, ela vai caminhando para acabar com essa cisão. E aí, além disso, a gente vai olhando para a psicologia, já desde o Wundt e tal, observando que você não consegue separar mente e corpo, né? E que o ser humano, ele não é apenas a soma da mente e do corpo. Existe essa soma, ela implica em muito mais coisa. E aí a Gestalt vai trabalhar com esse conceito de que juntar elementos não formam um boneco todo torto, forma o ser humano dentro de uma complexidade muito grande, beleza? E aí, a famosa lei da boa forma, que não tem nada a ver com ser fitness, tá? Lei da boa forma significa que a gente, principalmente os nossos estímulos sensoriais, a gente tende a dar forma para eles, para enxergar e entender como um todo. E o que dá essa forma é muito das nossas experiências. Se você olha para um desenho como esse aqui, a gente tem uma tendência a fazer isso aqui e transformar tudo num triângulo. Mas eu não desenhei triângulo. Eu desenhei 3 coisinhas separadas e o nosso cérebro junta para formar triângulo. Por que o meu cérebro junta para formar triângulo? Porque é mais prático, é mais econômico e dá sentido para um desenho que fragmentado não tem muito sentido. Beleza? Isso é a nossa lei da boa forma. A última escola, não mais importante do que todas, né? Psicanálise. A psicanálise é a que a gente mais escuta falar, né? Quem não conhece o pai Freud, né? Então, a psicanálise, que muitas vezes é considerada, de fato, o berço da psicologia, o Freud muitas vezes é lembrado como o pai da psicologia, né? E muitas vezes o laboratório do Wundt, às vezes, não, o Wundt não trabalhava com psicologia de fato, enfim. Mas a psicanálise, ela é uma das escolas da psicologia que, vivíssima e fortíssima até hoje, né? E ela se divide ali, se a gente pensar superficialmente na história da psicanálise, na primeira tópica e na segunda tópica. O que eu tenho na primeira tópica? A divisão entre consciente, pré-consciente e inconsciente. Muita gente, para guisa de ilustração, faz essa divisão como se fosse um iceberg. E eu teria o consciente, o topinho do meu iceberg, que é aquilo que eu olho facilmente, que eu interajo e que eu tenho consciência de mim. O pré-consciente, que é um espaço entre aquilo que eu vejo e manipulo e controlo e aquilo que eu não vejo, não manipulo e não controlo, que é o inconsciente. E a segunda tópica ele vai dividir entre id, ego e superego, em que a gente também teria uma divisão mais ou menos parecida com a da primeira tópica, mas com mais detalhes mais específicos dentro da própria psicanálise, em que eu teria o id como algo mais frouxo, mais dentro das pulsões, o ego como a minha parte mais controlada e o superego como algo controlador e tentando organizar e trazer a lei e a ordem para tudo isso, né? Então, isso são as nossas principais escolas da psicologia. Mais uma questãozinha possível de ser questão de haver, né? O que eu tenho aqui? Pensando no Estatuto Científico da Psicologia. As 3 mais importantes tendências teóricas da psicologia no século XX são consideradas por inúmeros autores
behaviorismo, gestalt e a psicanálise, que a gente acabou de falar. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Moçada, muita atenção. Você que vai fazer AV, dica de ouro. Enquanto você está lendo a sua prova, vá grifando quando estiver escrito no enunciado que você precisa marcar alternativa correta ou alternativa incorreta, para que isso não dê um nó na sua cabeça. Essa questão está pedindo para a gente alternativa incorreta. Então, eu vou marcar aquilo que está errado, beleza? O que está errado aqui? O behaviorismo nasceu com Watson, tá certo? Teve um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função de suas aplicações práticas. Sim, o behaviorismo ainda é muito forte nos Estados Unidos. Letra B. A psicanálise reforçou a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Esquisito isso. A psicanálise trabalha com o inconsciente, trabalha com o relato do sujeito. Será que essa daqui não está errada? Olha ela aí, super errada. A letra C fala da Gestalt surgindo como uma negação da fragmentação das ações e dos processos humanos. Então está correto, aquilo que a gente falou de um ser mais integrado. Letra D. Behaviorismo tornou-se importante por ter definido objeto da psicologia de modo concreto, e sim, a investigação do comportamento a partir do behaviorismo é bem concreta. Então, a letra D está bem correta. E a E, a psicanálise nasceu com Freud, sim, na Áustria, sim, a partir da prática médica. Para quem não sabe, o Freud era um médico, né? Recuperando para a psicologia a importância da afetividade e tudo isso, principalmente porque ela balançou com certos estudos mais concretos. Então, a letra E está correta. Como a minha questão pede aquilo que está errado, a letra B é a questão errada, logo é a questão certa. Último tópico que a gente vai falar aqui mais rapidinho, que o nosso tempo já está acabando. Ética em pesquisa. Não menos importante, né, já que a gente falou de pesquisa pra caramba até agora, tópicos importantes sobre ética. Ética na pesquisa abrange tanto seres humanos como animais. Para nós, psicólogos, é mais difícil a gente fazer pesquisa com animal, mas existe. Eu acabei de dar o exemplo do Skinner. O Skinner trabalhava com ratos. Ele inicialmente trabalhou com pombos, depois ele foi trabalhar com ratos, mas ele trabalhou com bichos. Então, a gente também tem regulamentações éticas da pesquisa com animais e também com pessoas. Hoje em dia, o tópico mais importante da pesquisa com seres humanos é: eu preciso que as pessoas que vão participar da minha pesquisa, elas deem consentimento para participar dessa pesquisa, que elas estejam esclarecidas sobre essa pesquisa, que essa pesquisa não cause malefícios a esse ser humano. O que significa tudo isso? Significa que eu, pesquisador, preciso explicar para o meu voluntário, para essa pessoa que vai participar da minha pesquisa, o que eu estou pesquisando, o que eu vou investigar, quais as possibilidades de impacto na vida dela sobre aquela pesquisa. Então, se ela vai precisar ser exposta a uma cena, por exemplo, de violência, para eu medir alguma coisa no corpo dela, ela precisa saber que pode ser uma cena sensível, que ela pode se sentir sensibilizada, desconfortável, incomodada. Isso tudo é o nosso esclarecimento. Eu preciso permitir que essa pessoa saia da pesquisa a qualquer momento. Ela tem a liberdade de desistir de participar da pesquisa, mesmo que ela tenha aceitado no começo. Essa pessoa, ela precisa saber, e eu preciso garantir isso para ela, que a minha pesquisa não vai ter um olhar diferenciado simplesmente por questões do próprio sujeito. Ou seja, eu vou desenvolver um fármaco. Esse fármaco, ele vai ser... Eu já vi que ele tem evidências muito boas para tratar, sei lá, depressão. Mas eu só vou entregar o fármaco para pessoas brancas. Pessoas pretas não vão tomar o fármaco. Não pode. Isso é proibido por causa dos nossos comitês de ética. Eu preciso tratar todas as pessoas voluntárias da minha pesquisa de modo igual. Isso é o princípio da justiça. Todo mundo tem que ser tratado de forma igual, sem que você faça distinção por classe social, por gênero, por cor, beleza? Então, esses princípios de pesquisa, eles precisam estar em acordo com o meu voluntário. Como é que o participante da minha pesquisa sabe disso? Existe um documento que se chama TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que esse participante ele vai assinar esse termo dando o consentimento dele, pegando o meu contato enquanto pesquisador, e ali ele vai conseguir entender o que essa pesquisa faz. Bom,
nosso aprendizado com os erros do passado, né, moldou a nossa forma de pensar em ética em pesquisa. Já se fez muita pesquisa, principalmente na época do nazismo, em que você desrespeitou muito as pessoas, em que se torturou e matou muita gente, né? Dica de filme para o seu final de semana chuvoso, caso você esteja no Rio também, filme Cobaias. Ele fala bastante sobre a história da pesquisa com seres humanos, tá? E, por último, a gente aqui no Brasil tem algumas resoluções que nos regulamentam as pesquisas com seres humanos e os comitês de ética em pesquisa, os CEPs, né, que são responsáveis por avaliar e acompanhar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. Moçada, por hoje é só. Espero que vocês façam uma ótima AV, tá? Com muita atenção e cuidado para vocês fazerem o melhor possível, beleza? Bom final de semana.